O presidente do Brasil foi até a Argentina para conversar com Alberto Fernandes. Os líderes retomaram discussões sobre criar uma moeda única entre as duas economias da América do Sul. A pergunta que não quer calar: será que essa é uma boa ideia? Ou melhor, e se o mesmo fosse aplicado no mundo, poderia dar certo? Até o momento, Lula e Fernandes assinaram um artigo declarando que irão avançar nos estudos para criar uma moeda sul-americana chamada SUR, que terá como objetivo facilitar as transações comerciais e financeiras, reduzindo assim os custos operacionais e a nossa vulnerabilidade externa. Isso não quer dizer que está decidido que a moeda será criada. Na verdade, ainda estão discutindo se isso é viável e se realmente vai fortalecer as exportações brasileiras para o país vizinho. Mas então, quer dizer que, se uma moeda comum sul-americana for criada, o peso argentino e o real brasileiro irão simplesmente desaparecer? Essa é uma das maiores dúvidas da maioria das pessoas. A verdade é que criar uma moeda para a América do Sul não acabaria com o real e nem com o peso. Vamos usar como exemplo o euro, a principal moeda em circulação em vários países da União Europeia. De fato, o euro se tornou a moeda única que substituiu moedas nacionais em 20 dos 27 países da União Europeia. Porém, o mesmo não aconteceria aqui na América do Sul. O que você precisa saber é que a moeda única é completamente diferente da moeda comum. Moeda comum designa um meio de pagamento que poderia ser utilizado, principalmente por exportadores e importadores em transações comerciais e financeiras. A ideia principal é substituir o dólar no comércio direto entre os países envolvidos, poupando dívidas em moedas fortes para cada lado. A moeda comum pode até ser encarada como o primeiro passo, mas está longe de ser igual à moeda única. Esta seria aquela que circularia nos países, usada por toda a população em substituição às moedas locais, enquanto a moeda comum circularia em paralelo, com fins específicos e sem substituir nenhuma. Como eu disse, a moeda sul-americana seria usada em transações comerciais e financeiras entre os países, para que haja uma menor dependência do dólar. Ou seja, achar que o real brasileiro e o peso argentino irão acabar é um equívoco. De certo modo, podemos dizer que a proposta mas parece uma moeda virtual que não substituiria as moedas nacionais. É fato que a Argentina é um importante parceiro comercial do Brasil. Porém, devido à crise dos nossos vizinhos, as trocas comerciais entre Brasil e Argentina regrediram consideravelmente. O governo brasileiro afirma que isso fez com que a China tomasse o lugar do Brasil, considerando que o país asiático conseguiu aumentar as vendas para os argentinos e ocupar espaço dos exportadores brasileiros. Brasil e Argentina são parceiros comerciais, tanto pelo tipo de economia relativamente complementar de ambas, quanto pela fronteira comum entre os países. Atualmente, o país argentino é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil e é responsável por cerca de 5% do comércio externo brasileiro. Enquanto isso, nós somos o maior parceiro comercial dos hermanos, já que veículos e peças automotivas são o segmento principal do comércio entre os dois países, seguido das compras de trigo argentino pelo Brasil. Então, ao menos em teoria, a criação da moeda comum também teria como objetivo elevar as exportações brasileiras para a Argentina. Isso seria bom para ambos os países sul-americanos e ruim para a China. Outro detalhe que precisamos destacar é que a implantação de uma moeda comum em nosso continente não é algo que acontecerá imediatamente, e sim a longo prazo. A intenção é colocar o plano em prática entre Brasil e Argentina, para só depois
estender o mecanismo para os outros países sul-americanos. Você também precisa saber que essa ideia de criar uma moeda comum não surgiu por agora, pois há muito tempo isso é discutido. Atualmente, o dólar americano é fundamental para a maioria das operações financeiras e comerciais no mundo. A moeda foi adotada como a reserva global de valor em 1944. E isso indica que muitos bancos centrais de vários países mantêm parte da riqueza de seus governos em dólares. Sendo assim, fazer a cotação das moedas nacionais em relação ao dólar é fundamental para determinar o poder econômico de cada país. Ao longo dos anos, muitos países procuraram uma forma de abandonar o dólar como principal moeda mundial. Os chineses fizeram tratados bilaterais com diversos países para que as trocas comerciais fossem realizadas com as moedas ideais. O ex-primeiro-ministro Paulo Guedes, em um artigo publicado em 2008, já falava das vantagens do peso real. Já em 2019, em encontro com o então presidente argentino Maurício Macri, o ex-presidente Jair Bolsonaro também anunciou que estava em discussão a criação futura do peso real. No ano passado, foi a vez do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e seu secretário executivo, Gabriel Galípolo, escreverem um artigo sobre o uso de uma moeda comum no comércio sul-americano para, assim, impulsionar a integração na região e fortalecer a soberania monetária dos países do continente. A ideia de uma moeda comum divide opiniões entre especialistas. Vale lembrar que Argentina e Brasil vivem momentos diferentes. Os hermanos fecharam 2022 em crise econômica, com a inflação dos preços ao consumidor batendo os 94,8% e a taxa de juros chegando a 75% de aumento. Por isso, especialistas acham arriscado o acordo entre Brasil e Argentina, pois é preciso ter um equilíbrio fiscal. Outros especialistas dizem que uma moeda comum em países no Mercosul pode evitar volatilidade entre moedas nacionais de cada país. Mas como assim evitar a volatilidade? Bom, se um exportador brasileiro vende um produto para a Argentina e entre a venda e o recebimento do pagamento acontece uma forte valorização ou desvalorização cambial, isso afeta a receita em moeda local do exportador e a moeda única serviria para evitar essa volatilidade. Ainda existem os que acreditam que falar em moeda única na América do Sul não vai dar em nada, pois de 4 em 4 anos o governo brasileiro toca no assunto para desviar a atenção dos reais problemas da economia brasileira. Se de fato esse plano vai ser colocado em prática e se vai dar certo, só o tempo irá dizer. Mas, Ivan, se essa ideia supostamente poderia ser uma solução para melhorar a economia da América do Sul, e se fizéssemos uma moeda em comum para o mundo todo, poderia dar certo? Bom, é uma ideia complexa. De um lado, isso iria intensificar o comércio internacional, até porque fica muito mais fácil comprar e vender na mesma moeda. Além disso, acabaria com os gatos com câmbio. Para você ter uma ideia, desde que a União Europeia fez a unificação monetária do bloco sob o euro, estima-se que entre 13 e 19 bilhões de euros foram economizados. Esse também seria um cenário dos sonhos para viajantes compulsivos. Ao mesmo tempo, a velha tática de desvalorizar a própria moeda artificialmente se tornaria impossível e sem liberdade para guiar a própria política monetária. Os países perderiam o poder de reagir a crises de acordo com as particularidades locais, o que dificulta a recuperação. Apesar de muitos especialistas acreditarem na hipótese da moeda única, nenhum deles pensa que esse seria o melhor caminho para melhorar a situação financeira do planeta. Bom, enfim,
Nos vemos logo mais. Vamos esperar, não é? Tchau.